Bem, para terminarmos essa aula de biotecnologia, falaremos sobre teste de DNA. Primeira coisa, para você fazer um teste de DNA, nós precisamos ter amostras de DNA, que são retirados de materiais biológicos. Esses materiais podem ser sangue, podem ser saliva que contém células da mucosa bucal, pode ser o bulbo do folículo piloso do cabelo, tá? Sêmen encontrado numa vítima de estupro, por exemplo. Bom, uma vez obtido esse material genético, o DNA do indivíduo A e do B estão aqui sendo submetidos ao mesmo teste. O que nós fazemos é clivar, quebrar o material genético de ambos usando enzimas de restrição. Lembre-se que elas quebram o DNA em sequências específicas. Nós todos temos no nosso DNA sequências chamadas VNTRs, que no português, traduzindo, seriam regiões polimórficas de DNA. Essas regiões são diferentes para cada indivíduo e apresentam tal grau de diferenciação que é praticamente impossível que dois indivíduos tenham exatamente essas mesmas regiões polimórficas. Por isso que o DNA de cada um é completamente exclusivo e nós podemos identificar uma pessoa usando o DNA. Tá? Como é que nós fazemos isso? Bom, nós não vemos esses pedacinhos de DNA cortados por enzimas de restrição enquanto estão dentro do tubo de ensaio. Nós precisamos separar esses pedaços de DNA para poder observá-los. Isso é feito através de um processo de eletroforese em gel. Então, esse retângulo aqui representa um gel no qual irão correr os pedaços de DNA. Então, será utilizada uma corrente elétrica que vai do polo negativo ao positivo e ela irá empurrar, vamos dizer assim, os pedaços de DNA do local de origem até lá para frente. Pedaços menores são mais leves e migram mais, vão mais para frente, ficam mais distantes da origem, enquanto pedaços maiores, mais pesados, ficam mais próximos. Então vamos lá, imagine que eu pegue o DNA do indivíduo A e esses pedaços tenham sido colocados aqui e começou o processo de eletroforese. Eles se espalharão dessa maneira aqui, formando um padrão de bandas. Os pedaços pequenininhos aqui foram lá para frente, os pedaços maiores ficaram mais perto da origem. O indivíduo B também teve seu DNA clivado, quebrado, e ao ser realizada a eletroforese, esses pedaços também se espalharam, gerando um padrão de bandas. Então, note que existem pedaços de DNA do indivíduo azul que não tem no branco, tá? Da mesma forma, existe no branco que não tem no azul, tá certo? Então, isso é o que nós chamamos de impressão digital de DNA. Como isso aqui é usado para um teste por semelhança? Imagine que no local de crime tenha sido achado o que se chama de amostra forense, uma gota de sangue, um sêmen, um fio de cabelo, tá? E se extraiu o DNA dessa amostra. A polícia investigou e achou dois suspeitos, 1 e 2, o que doaram sangue e foi feito também o teste de DNA com eles. Observe que o DNA da amostra forense é exatamente igual ao do indivíduo 2. Tá? Por exemplo, o indivíduo 1 tem aqui pedaços de DNA que não existem na amostra forense. Então, ele não é o dono desse DNA. Quem é o dono é o indivíduo 2, que tem exatamente o mesmo padrão. Tá? Então, esse suspeito aqui é provavelmente o criminoso. Um teste de paternidade usa mais ou menos a mesma ideia, com um pouco de diferença, que é o seguinte. Um filho tem metade do DNA proveniente da mãe e metade do pai. Então, para cada pedacinho de DNA que o filho tem, ou a mãe tem que ter, ou o pai tem que ter, ou os dois têm que ter. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui a mãe tem e esse indivíduo também tem. Isso não significa que ele é o pai, porque afinal pode ter vindo da mãe esse pedaço, tá? Aqui, ó, um outro pedaço que vem da mãe. Não significa que esse indivíduo é o pai, porque afinal pode ter vindo só da mãe. Aqui, a mãe tem um pedaço, o filho também, e esse indivíduo aqui, o 2, também, o suposto pai 2, também tem esse pedaço. Mas isso significa que ele é o pai? Não, porque a mãe também tem. Agora, veja só, esses pedaços aqui a mãe não tem, então certamente ele tem que ter recebido do pai dele. Então, observe aqui, o suposto pai 1, ele tem esse pedaço, esse, enquanto o suposto pai 2 tem apenas um dos pedaços. Por exemplo, esse cara não pode ser o pai desse filho, dessa criança, por quê? Porque se esse pedaço não vem da mãe, tem que ter vindo do pai. E esse indivíduo não tem esse DNA para mandar para o filho. Tá bom? Então, através da análise de vários desses segmentos, a gente chega à conclusão de quem é o pai dessa criança. Então, lembre-se, quando o segmento não vem da mãe, tem que vir do pai.
tá? Para terminar, é possível ainda usar DNA extraído da mitocôndria, DNA mitocondrial, para fazer um teste de DNA. A diferença é que, nesse caso, ele só pode ser comparado com o DNA da mãe, porque, afinal, todo o DNA mitocondrial que nós temos vem sempre da nossa mãe. E ela recebeu da mãe dela, que recebeu da mãe dela e assim por diante. Tudo bem? Agora você vai fazer exercícios sobre o assunto. Boa sorte!